Olá, internautas, profissionais. Estamos ao vivo em tempo real com mais um CREA Entrevista. E dessa vez eu tenho o imenso prazer de receber a diretora da Escola Politécnica da UFRJ, engenheira civil, Cláudia Morgado, que também já foi conselheira do CREA-RJ, atualmente ex-conselheira do CREA-RJ, conselheira do Clube de Engenharia e presidente do Fórum Nacional de Instituições de Ensino, que é o FORDIRENS. Muito prazer em tê-la de volta aqui na Web TV CREA, professora Cláudia Morgado. Muito obrigada pela oportunidade. Quero agradecer o presidente do CREA-RJ, professor Cossenza, por ter dado essa oportunidade de esclarecer, né, as dúvidas e informações, né, os fake news que andam circulando sobre a modernização do curso de engenharia. Professora, as redes sociais, elas são extremamente boas para a sociedade, mas a gente ultimamente vem percebendo que também existe um lado, o outro lado das redes sociais, que é o lado mau, né, para a sociedade, que é o lado das fake news, né? E é exatamente o foco do que a gente vai falar, parte desse princípio. A gente vai falar sobre um assunto que ganhou a repercussão nas redes sociais nos últimos dias, que é a questão aí da mudança do currículo de cálculo na Escola Politécnica da UFRJ. E, lógico, evidente que nós estamos aqui para trazer a realidade da informação correta. E nada melhor do que tê-la, né, como diretora da faculdade para explicar um pouco isso e abrir um pouco a luz, trazer à luz aí essa questão polêmica, se isso é verdade, se não é. Então, a primeira pergunta é bem incisiva, professora. A Escola Politécnica da UFRJ vai mudar o currículo do cálculo? Boa tarde a todos. Muito obrigado ao CREA pelo convite. Essa oportunidade de esclarecer, né, uma série de notícias, né, que foram vinculadas. As fake news são muito complicadas a partir do momento que os cidadãos hoje, para usar a internet, precisam verificar as fontes, né, da boa comunicação, né? Justamente o jornalismo não deve emitir aquilo que não tem fontes confiáveis. Mas a internet permite que qualquer cidadão divulgue a sua narrativa, a partir de alguma história, e isso é muito ruim. As pessoas devem buscar verificar, né, a realidade dos fatos, né? A Politécnica vai mudar o currículo da seguinte forma. Antes das diretrizes curriculares de 2019, as reformas curriculares dos cursos de graduação em engenharia eram episódicas, ou seja, um curso resolvia fazer a mudança e essa mudança era muito centrada no ciclo profissional. Por quê? Porque o ciclo básico de matemática e física normalmente são ministrados pelos institutos de matemática, de física, instituto de química, e a mudança, as escolas de engenharia normalmente têm muitas habilitações, mais de uma habilitação de engenharia. Então, a reforma que se originava de um único curso, dificilmente havia a oportunidade de fazer uma revisão do ciclo básico, porque esse ciclo básico ele a gente tende a padronizar para que atenda a todos os cursos de graduação de engenharia de uma universidade, né? Para ganhar escala e para ser mais produtivo, né? No entanto, as discendes de 2019, ela vem com uma nova perspectiva. Na verdade, é uma reestruturação dos PPCs, que é o Plano Pedagógico dos Cursos. E definiu um prazo, que isso nunca aconteceu, né? A gente nunca teve uma diretriz curricular de engenharia, eu não sei se de outras áreas, que fixasse prazos para que houvesse essa reestruturação, essa modernização dos cursos de engenharia. Essa modernização dos cursos de engenharia tem algumas inovações, né, que não existiam nas regras antigas. Então, ela sai da ideia de ministrar disciplinas e conteúdos para desenvolvimento de competências, né? E esse desenvolvimento de competências, com certeza, e fala também de nivelamento, porque ela contextualiza o problema da engenharia no Brasil, né? O estudo que foi feito pelo Fórum de Dirigentes de Instituições de Ensino de Engenharia, né, que estou nesse momento presidindo, a gente participou, inclusive, da elaboração no final, onde justamente a gente defendia não tirar os conteúdos de matemática, física e química, que era até uma ideia de alguns setores na área de engenharia no Brasil. Mas a gente
conscienciosos da importância da ciência na formação do engenheiro, lideramos, inclusive, esse movimento no Brasil de que se mantivesse o conteúdo de física, de matemática, de laboratórios de física, matemática e química, enfim, um currículo mínimo obrigatório que antes, como estava o texto, poderia deflagrar aí uma série de desenhos muito distantes da qualidade da formação de engenharia que o Brasil tem tradição de fazer. Então, Aliás, diga-se de passagem, uma engenharia respeitada no mundo inteiro. Né? Respeitada no mundo inteiro, através de empresas de engenharia que ganham grandes concorrências internacionais. A Escola Politécnica, por exemplo, é a maior unidade de intercâmbio internacional. Nossos alunos costumam ser contratados por empresas estrangeiras, saem inclusive do Brasil, que não é muito bom, mas a falta de desenvolvimento industrial e econômico no Brasil não consegue fixar esses excepcionais engenheiros que a gente forma. A gente encontra hoje com facilidade professores que fizeram graduação, mestrado e doutorado em engenharia no Brasil e que são professores de grandes universidades nos Estados Unidos e na Europa. Então, se a gente fizesse uma engenharia ruim, nós não teríamos esse nível, né, de atuação no mercado de trabalho, tanto brasileiro quanto internacional. Então, as DCNs orientam, né, uma série de aspectos, e um deles é nivelamento, acolhimento, ou seja, não é possível uma escola de engenharia receber a elite, porque é a elite, né, do ensino médio, de quem quer fazer engenharia, né, outros querem outras carreiras, porque há uma competição para a entrada no vestibular, né? Não basta querer ser engenheiro e passar por uma faculdade, seja ela qual for, você tem um processo seletivo, é uma carreira promissora, né? Que tem uma série de atuações e, obviamente, a gente não pode considerar que quem entra para uma universidade, seja para que curso, mas engenharia especificamente, a gente se deixe perder nos entraves acadêmicos e didáticos que são quase do século XIX. Né? Se dá aula, né? O conteúdo às vezes é do século XIX e vamos dizer que a didática é do século XX, mas nós estamos no século XXI. Então, só para alertar, né, que muita gente talvez não tenha se percebido, estamos no século XXI. Então, a gente precisa modernizar os cursos de engenharia. Essa é uma tônica importante para o desenvolvimento econômico e social do Brasil, uma indústria baseada em inovação e que, obviamente, precisa de muita formação em ciência. Então, as mudanças, né, a gente percebe que a Escola Politécnica vai ter que fazer uma reestruturação dos PPCs, de 13 PPCs, né, de 13 cursos de graduação que nós estamos envolvidos, mais outra escola de engenharia da UFRJ, como a Escola de Química, o Instituto Politécnico de Macaé, que tem outros 3 cursos de engenharia. A gente precisa rever o ciclo básico de engenharia. É uma oportunidade que nunca ocorreu antes. Então, a gente quer a modernização, a inovação nesse ensino, uma mudança na metodologia de ensino. O conteúdo, mais do que nunca, né, eu não conheço nenhuma universidade séria que queira fragilizar o curso de cálculo. Muito menos a Escola Politécnica da UFRJ, que tem 230 anos de tradição. Eu calculo que sim. Nós somos anteriores, né, à própria universidade no Brasil. Então, os institutos que são responsáveis pelo ensino de cálculo é o Instituto de Matemática, que é uma outra unidade, que tem uma missão, a Escola de Engenharia tem outras missões, e, enfim, há às vezes um descompasso entre essas missões e isso é que a gente quer ajustar, construir com o Instituto de Matemática. Então, a gente vai mudar o currículo, vai mudar a metodologia de ensino, metodologias mais ativas de ensino, a gente quer rever a avaliação, que seja uma avaliação mais discursiva, mais direta, bancas de avaliação têm isentado os professores, às vezes, de ministrarem um conteúdo mais próximo do aluno. Então, são detalhes que a gente precisa resolver. Precisa ter mais computação, precisa ter mais aplicação. Então, a matemática para a engenharia tem algumas características que precisam ser observadas, que, historicamente, é um problema que a gente não conseguiu resolver. Esse diálogo já foi aberto com a matemática dentro da academia, professora? Nós, antes da pandemia, convidei os diretores de estudo de matemática, física e química para a gente apresentar as DCNs, isso foi em 2019, logo que saíram as DCNs, e nós ficamos de entrar nesse diálogo
as diretorias de ensino, tanto das escolas de engenharia, né, com os chefes dos departamentos de matemática, têm conversado, têm buscado soluções, mas sem uma reestruturação do método de ensino fica difícil, porque a grade atual é uma carga horária, às vezes, excessiva. Dá um exemplo do excessivo. Eu fiz de engenharia 35 anos atrás na Escola Politécnica. Os professores do Instituto de Matemática, a gente não tinha computação, né? Não existia internet, não existia nem livro direito, né? A gente ou comprava o livro, que também não tinha muito acesso, né? Os livros de cálculo. Então, o ensino era muito baseado em escrever no quadro toda a matéria, né? Então, vamos dizer, uma carga horária razoavelmente significativa da aula presencial era copiar a matéria. Não estou dizendo de você desenvolver um raciocínio no quadro, estou dizendo a teoria, exemplos, isso tudo estão nos excelentes livros que existem hoje de matemática e de cálculo. Os próprios institutos trabalham com EAD, no CEADERJ, formação de professores, e essas ferramentas digitais podem ser aplicadas para a engenharia também. Infelizmente, nós ainda estamos com aquela aula presencial excessiva, uma carga horária excessiva, e não atrativa, né, para os alunos. Então, a gente quer que o mesmo conteúdo, ou até mais conteúdo, né, mais aprofundamento, seja dado de uma forma mais acorde com a geração que existe hoje, que é uma geração que tem um celular na mão, onde nem o foguete que levou o homem à Lua tinha uma computação deste nível. Sem dúvida. Então, a gente tem que estar modernizando os cursos de engenharia, para que os alunos, a juventude hoje é muito mais antenada, articulada, muito mais digital, e nós docentes temos que fazer esse desafio se a gente quiser atender, né, as metas de desenvolvimento, principalmente industrial e econômico e social do Brasil, porque não existe desenvolvimento econômico, social e industrial sem engenharia. Bom, a minha segunda pergunta, professora, é que a notícia que viralizou aí na internet deu a entender aí que o curso de cálculo será facilitado para reduzir a evasão. Até que ponto isso é verdade ou qual é o grau de fake news que tem nessa questão? A notícia original que saiu no jornal O Dia, se não me engano, eu não falei isso, que era por conta da evasão. Outras pessoas que falaram sobre isso e sobre outros aspectos e derivaram. A gente vai fazer, o que nos incomoda é um alto índice de reprovação que não necessariamente leva à evasão. Um estudo da UFRJ, de todas as unidades, a gente foi até surpreendido, a Escola Politécnica tem uma evasão menor que 10%, onde a média é 30%, 40% em muitas universidades e escolas de engenharia. É muito baixa. O que a gente tem é uma retenção. Essa retenção é dada por esse excesso de reprovação em alguns cálculos, em algumas físicas, que acaba postergando a formação do engenheiro, em vez de ser 5 anos, vai para 6, 7 anos e meio. Ou seja, e aí você pode aumentar o risco de ter uma evasão por desistência, por outras oportunidades. Então, a gente está... se a gente não resolver esses gargalos que estão no processo de formação, com ciência, com inteligência, a gente vai acabar tendo resultados a médio e longo prazo muito ruins do investimento público, quando é a universidade pública, e investimento privado / público, porque as faculdades particulares costumam ter subsídios do governo federal, FIES, ela não é totalmente privada, ela tem recursos do governo federal, isso fique bem claro, né? Então, a gente precisa ter qualidade acima de tudo, mas é preciso também ter eficiência dos recursos, então a gente precisa entender esse aluno, a metodologia tem que ser centrada no aluno, ou seja, entendendo as dificuldades, as diferentes necessidades que os alunos têm, para que todos, no final, culminem com uma qualidade de ensino. Isso nunca foi pensado assim. As próprias diretrizes curriculares, hoje, na avaliação, prevêem que haja um acompanhamento da gestão dos cursos. Não é somente se o currículo, as condições estruturais do curso são importantes. É como é que está sendo desempenhado esse curso. Ou seja, como está a evasão, como está o acolhimento, quais são as causas. Enfim, é todo um diagnóstico permanente da coordenação do curso junto à direção das unidades que a gente nunca fez. Então, fico muito triste, né? Lamento que é lamentável que os comentários, né, decorrentes dessa primeira notícia de um curso André Rebouças, que é um curso de extensão que a gente sempre quis fazer, mas que foi iniciativa de egressos do curso de engenharia, nossos da Politécnica, que fazem hoje mestrado e doutorado na COP, muitos foram cotistas,
tá? E sabe as dificuldades, e eles estão ministrando um reforço de cálculo para os alunos negros, porque foi esse o recorte que eles decidiram. E nós apoiamos, porque você contra a aula de reforço, você contra qualquer instituição da sociedade que queira contribuir para a melhor formação de engenharia, de jeito nenhum. Eu só lamento que utilizem essa notícia pessoas que são, talvez, crentes de que a cota não deveria existir, apesar de ela ter 10 anos, para, como diz o ditado, a cada conto a gente aumenta um ponto. E vai construindo uma narrativa que é ideológica contra a cota, contra o ensino público, enfim. E não extraiu nenhuma verdade do que de fato está acontecendo e do que de fato foi divulgado ou dito por mim, diretora da Escola Politécnica do UFRJ. Então, essa questão não dá para deixar de falar, né, da questão das cotas, né, e das pessoas, porque no início, né, inclusive, da entrevista, a senhora chegou a falar, e é verdade, que a faculdade pública ela é disputada pela elite. Sim, né? E as pessoas com menos capacidade recorrem às particulares, às vezes por falta de acesso mesmo. E as cotas, nesse sentido, servem para fazer esse equilíbrio. Então, é um mecanismo justo, né, para tentar equilibrar um pouco essa distorção que a gente percebe na nossa sociedade. Agora, isso me dá gancho para fazer a terceira pergunta. A terceira pergunta é a seguinte: os cotistas da UFRJ, negros, pardos, indígenas, têm pior desempenho que os estudantes que ingressaram na Ampla? Não temos nenhum estudo que foi feito consegue afirmar isso, né? Ao contrário, né? A gente não tem nenhum estudo completo, mas a gente tem algumas oficiais, né? Mas a gente tem alguns estudos feitos por nossos coordenadores de curso e pela diretoria de ensino da nossa escola, que observaram que fizeram uma correlação entre nota do Enem com a nota de cálculo 1, né? E o resultado, estatisticamente, é uma dispersão que não traz nenhuma linearidade, ou seja, nós tivemos nesse estudo alunos que passaram com nota de corte de Enem lá em cima e tiveram notas muito baixas em cálculo 1, e ao contrário, pessoas que tiveram uma nota no Enem muito baixa ou no limite, né, da entrada, né, do acesso ao UFRJ, e que tiveram notas de cálculo alto. Então, isso mostra que, para a gente, estatisticamente, que existem outros fatores que intervêm no resultado. Então, hoje a gente observa problemas socioemocionais muito fortes na juventude, problemas de permanência na universidade por conta da hipossuficiência econômica. Então, são ações, políticas públicas voltadas para a cota e para outros estratos de alunos, né, outros públicos que precisam ser cuidados. Eu gostaria só de observar que em todos os estratos de ingresso da UFRJ, existe seleção. Os melhores entram. Quando eu disse elite, eu estava me referindo à elite intelectual, que independe dela ter vindo de uma família abastada. Então, perfeito. A gente tem pessoas talentosas, muito inteligentes, que nasceram em meios desprovidos de recursos. E aí, esses eu considero um herói de ter conseguido passar para uma universidade pública. Então, eles já deviam ter sido apoiados há muito tempo no ensino básico, né? E essa é a última oportunidade de não perder uma pérola da juventude que pode trazer um grande impacto social e econômico para o país. Essa é a visão estratégica que a gente tem que ter. Perfeito. E me parece, professora, que essa questão, o cálculo, ele sempre foi, não é hoje, não é agora, isso não é um problema, ele sempre foi o grande vilão da engenharia. Inclusive, conheço vários engenheiros, excelentes engenheiros que estão aí no mercado, que foram reprovados em cálculo e estão aí oferecendo uma engenharia de alta qualidade. Não, parece que isso não é o foco central. A senhora colocou bem, né, as nuances que determinam essa distorção da compreensão desse assunto que nós estamos tratando. E a gente já está chegando na última fase da nossa entrevista, eu vou tentar acelerar um pouquinho. Quais os problemas, professora Cláudia, que nós enfrentamos na formação da engenharia para os cotistas? E quais são as mudanças previstas? Eu mato
2 machados com uma coelhada só nessa pergunta. É importante a gente manter condições de permanência desses alunos. Então, o valor das bolsas são muito baixos, e é necessário ter uma política pública para essas cotas que você tem. Por exemplo, o que um aluno de graduação, que é fisicamente semelhante a um aluno de mestrado, né, tem as mesmas necessidades fisiológicas, a bolsa vai ser menor que R$500 ou R$600 e um aluno de mestrado é R$2.000. Ele tem necessidade de moradia, principalmente 20% vem de fora do estado. Sim. Então, como é que ele vai morar numa cidade cara como o Rio de Janeiro? Ou eu tenho que ter alojamentos, ou residências estudantis, ou eu tenho que ter uma bolsa que vá suprimir isso. Se eu não tenho esse suporte logo de entrada no primeiro período, tenha empatia de entender como é que uma família dessa vive. Esse é um aluno de uma família, né, um jovem de uma família, que é o mais bem dotado intelectualmente daquela família. Ele terminou o 2º grau que talvez os irmãos não tenham conseguido terminar. Ele tem condições de ter um bom emprego e sustentar a renda familiar. E aí ele tem que fazer uma decisão. Eu vou fazer a universidade e ainda continuar carente de recursos financeiros e deixar minha família passar necessidade, ou eu vou, né, encarar, né, o trabalho, abandonar o sonho de ser engenheiro, né, perder esse aluno brilhante para que eu vá sustentar minha família. Então, o jovem não deveria ter esse tipo de decisão aos 18 anos. Né? Sim, o Estado, vamos recordar, né, a educação, está lá na Constituição, é dever do Estado e da família. Né? Então, quando a família ainda não consegue suportar, o Estado tem que fazer a compensação desse trabalho. É isso que a gente pensa. E isso abre também espaço para a gente comentar o sufoco que as universidades federais passaram e ainda estão passando, né? De dificuldade de financiamento em função de problemas conjunturais que todos nós já estamos bem... Né? Esse aspecto também da infraestrutura da universidade é fundamental. Eu tenho uma sala de computadores de livre acesso ou salas de estudo adequadas, né? Como a gente sempre precisou ter, para todos os alunos é importante, mas para os alunos que têm hipossuficiência econômica é mais importante ainda. Ele não tem, a gente durante a pandemia, nós conseguimos doações de egressos, compramos computadores, criamos uma regulamentação interna, fizemos empréstimo desses computadores, contratamos a banco de dados, mais de 300 alunos entraram nesse edital da Escola Politécnica, todos devolveram os computadores e assim, a gente pagou transporte, né? O aluno ia lá pegar e levava, porque era um lugar de professora, a senhora não vai poder vir aqui entregar, então deixa que eu vou aí pegar. Não, mas tu não vai andar de ônibus. Então, a gente conseguiu conciliar isso, né? Banco de dados com antena compatível na região que ele estava, né, da empresa. Isso fez que todos os alunos da Politécnica pudessem assistir em melhores condições de igualdade às aulas e nós tivemos formatura, ingresso, ninguém ficou sem aula. Todas as disciplinas foram ministradas remotamente. No entanto, a gente chegou a emprestar mesa, cadeira, porque o ambiente familiar de alguns alunos não tinha ambiente em casa para estudar. Revelou para a gente uma realidade muito dura. E aí você pensa, nós temos jovens brasileiros brilhantes, né, que conseguiram enfrentar todos os desafios da vida dele e a universidade tem a obrigação de apoiar agora as condições de permanência dele. Isso não é bom só para ele, isso é bom para o país. Claro. É isso que precisa ser entendido. Né? É verdade. Nós estamos conversando com a professora Cláudia Morgado, engenheira civil, diretora da Politécnica da UFRJ, ex-conselheira do CREA-RJ, conselheira do Clube de Engenharia e presidente do Fórum Nacional de Instituições de Ensino. Infelizmente, nosso tempo está se esgotando, mas ainda sobra um pouquinho de tempo para fazer uma última pergunta. A senhora me permite, professora? Sim, claro. A reestruturação, embora a senhora já tenha falado, mas a reestruturação dos PCC tem previsão de ferramentas EAD? Que também é uma outra crítica que o pessoal, né, já formou crítica com relação ao ensino EAD da engenharia. Isso é uma discussão muito grande, né? Nós da Escola Politécnica pensamos que o ensino deve ser presencial. A gente não temos intenção de fazer um curso de engenharia totalmente EAD, mas o decreto do MEC e a resolução do Conselho de Ensino de Graduação da UFRJ permite
que até 20% da carga horária, ou de disciplina, ou algumas disciplinas, possam ser em EAD. Então, essa é uma perspectiva, vamos dizer... Modelo híbrido. Um modelo, não é bem chamado híbrido, mas ele é o presencial, com algumas disciplinas, alguns conteúdos automatizados, com vídeos, videoaulas, enfim. Vai depender da disciplina, vai depender do corpo docente que está elaborando os projetos de reestruturação, qual os conteúdos mais adequados de usar essa plataforma, né? Mas com esse limite. Apesar que o decreto do MEC permite até 40%, mas a UFRJ permite 20%. Né? Então, nós temos também 10% de extensão, que é definido por uma resolução do Conselho Nacional de Educação. Então, todos esses requisitos, nós estamos fazendo um reprojeto dos cursos de engenharia. Temos novas diretrizes, né? Nova legislação, uma nova realidade. Tem que ser mais maker. O engenheiro tem 3 impactos. Ele entra na universidade, ele é bom em matemática, só que ele é matemática de 2º grau. A matemática no nível superior exige que ele tenha um método de estudo diferente. Então, esse impacto precisa ser trabalhado. Né? Então, assim, esses ajustes todos, a gente está pensando e conversando, né? Começamos agora um longo processo de conversa com o Instituto de Matemática e depois, possivelmente, com a Física, para a gente fazer um bom ciclo de ciências da engenharia que tenha um resultado coletivo para a UFRJ e para a engenharia nacional, que a gente se orgulhe. Esse é um desafio que atende a todos os docentes. Todos os docentes da Politécnica e de outras unidades vão ter que enfrentar esse desafio de fazer uma mudança. E a pandemia permitiu um pouco, assim... Mudou um pouquinho a sociedade. Precipitadamente, né? Todos tivemos que nos adaptar a alguma ferramenta digital. Então, desmistificou muita coisa. Tem professores que hoje percebem que o curso ficou até melhor. Até dando aula presencial, tem um vasto conteúdo em plataforma, onde o aluno pode estudar, pode assistir vídeos, aulas. Então, assim, as disciplinas estão muito mais ricas, né, em termos de didática do que eram no passado. Então, a pandemia um pouco foi ruim em diversos aspectos, mas do ponto de vista de acelerar uma mudança positiva, digital, no corpo docente, eu acredito. E a Escola Politécnica respondeu esse desafio. E a gente quer que os nossos parceiros também venham conosco para a gente continuar, né, nos próximos mais de 200 anos, né, oferecer um curso de excelência em engenharia, como a gente ofereceu. Todos os cursos, os 13 cursos da Escola Politécnica, são conceito 5 no ENAD, nota máxima. Tem 1 ou 2 que tiveram um rebaixo para 4, mas eu não tenho nenhum abaixo de 4. Então, quando se fala na mídia que vai ter uma reforma do cálculo da UFRJ, ela deve ser lida da seguinte forma: vai ter novidade, inovação, modernização, qualidade, e não pensar que vai ter alguma fragilidade. Isso é ir contra a credibilidade e a confiança que a sociedade brasileira tem há séculos na Escola Politécnica. E isso é música para os nossos ouvidos, né? A engenheirada toda com certeza está gostando de ouvir isso, professora. A gente está chegando ao final da nossa entrevista, mas ainda há espaço para a senhora fazer as suas considerações finais, professora Cláudia Morgado. O século XXI é um século... o final do XX e esse início do XXI é um século de muitas mudanças, onde a nossa mente precisa ter um tempo para poder se adaptar. Né? A juventude já nasce nesse ambiente. Né? Então, eu estudei na escola de engenharia, não cheguei a pegar régua de cálculo, mas os meus professores tiveram régua de cálculo. Muito no finalzinho, até tive acesso a uma calculadora científica. Eu fiz Fortran furando cartão. Hoje nós estamos aí de frente com a inteligência artificial, né, um monte de ferramentas, um monte de ferramentas que são progressistas, ao mesmo tempo tem perigos no seu uso. Né? Então, a didática, o método de ensino vai ter que evoluir acorde com o nosso tempo. Perfeito. Muito obrigado pela oportunidade da senhora esclarecer, né, essa visão que estava um pouco misturada na internet. Está aqui, então, esclarecido, né, essa questão aqui no programa CREA Entrevista, no qual recebemos orgulhosamente a presença da professora, engenheira civil, diretora da Politécnica da UFRJ, também um orgulho da nossa engenharia,
ex-conselheira do CREA-RJ, conselheira do Clube de Engenharia e presidente do Fórum Nacional de Instituições de Ensino, o Fordirense, que é uma instituição extremamente poderosa no sentido de dinamizar o ensino da engenharia, enfim, de outras matérias também. Esse foi mais uma CREA Entrevista, CREA Conversa, aqui na Web TV CREA. Muito obrigado, professora. Continue com a gente. Web TV CREA, o conselho que a gente vê.